Hoje o nosso assunto será sobre nutrição funcional. Muito falado, mas pouco conhecido. E para que todos entendam, doutora, o que é nutrição funcional? Nutrição funcional é a nutrição adequada às necessidades de cada pessoa. Ela é baseada na necessidade de cada indivíduo, em cada faixa etária, em cada situação de vida. Então, é muito diferente da orientação nutricional tradicional, né? Onde a gente adequa quantidades, principalmente pensando em macroelementos, que é gordura, carboidrato, proteína. Nutrição funcional, não. A nutrição funcional, eu até brinco que é a nutrição que funciona, é você analisar cada pessoa, o que aquela pessoa está precisando naquela época da vida dela, naquela fase, e você adequa a orientação. Então, por exemplo, eu tenho uma criança de 1 ano que frequenta escola e tem ficado muito doente. Eu quero reforçar a imunidade do meu filho. Então, a gente adequa a orientação nutricional ao que essa criança está precisando nesse momento. Eu tenho uma suspeita de uma alergia alimentar, eu preciso tirar algum produto do meu consumo diário. Então, a gente verifica todos os nutrientes que talvez precisem ser balanceados e a gente adequa. E inclui também, às vezes, a suplementação de alguma vitamina, algum mineral que pode estar faltando em alguns momentos. Então, a nutrição funcional é a nutrição especializada. Nunca saem 2 cardápios, 2 orientações iguais. E talvez o que eu oriento hoje para um bebê, ou para uma criança, ou até para uma mãe que está amamentando, que é uma fase extremamente importante, talvez o que eu oriento para ela hoje, daqui a 3 meses eu tenha que mudar algumas coisas, porque alguns resultados não estão legais, ou eu queria um resultado melhor em algum ponto, então a gente adequa a nutrição. E, aliás, é extremamente interessante para gestantes, para quem pensa em engravidar e para quem está amamentando. Bacana, doutora. Doutora, nós falamos sobre a gestação. Tudo começa na gestação. E eu gostaria de saber a importância da alimentação durante a gestação. Pois é. Não começa na gestação, começa muito antes da gestação. Inúmeros trabalhos recentes têm mostrado que algumas questões assim de comportamento, por exemplo, o uso de uma droga ou uso de alguma medicação em alguma fase da vida, não chega a alterar a cadeia de DNA, mas pode causar imprints no DNA que passa para mais de uma geração. Então, a gente tem que tentar ser saudável sempre. Em relação à gestação, existem vários trabalhos e livros e congressos falando da importância dos 1000 dias, os primeiros 1000 dias na vida de uma criança. Na verdade, não são 1000, é pelo menos 1200, 1400 dias que a mulher deveria se preparar 6 a 8 meses ou até 12 meses antes de engravidar, para que todos os seus hormônios, todo o metabolismo estivesse tudo funcionando da melhor forma possível, para manter uma alimentação saudável neste período, na gestação e durante a amamentação, para criar um super bebê, para ter uma criança saudável. E eu não falo só em saúde física, é saúde cognitiva. Eu vejo gestantes aí de 8, 10 semanas se alimentando de uma forma bastante equivocada, mas tem um cérebro se formando ali dentro. É uma fase vital. Talvez neste momento estamos definindo se nós vamos ter alguma criança com um distúrbio de comportamento, uma criança mais agitada, uma criança com atraso no desenvolvimento. Não é depois do nascimento, isso começa muito antes. Então, você que está pensando em engravidar, você que já está grávida, eu acho que é a fase da vida que você deveria se alimentar melhor. Tudo que você for colocar aqui, pense, é útil para o meu nenê? Estou colaborando? Será que isso está aumentando o risco de alguma complicação ou não? Se alimente, assim, o melhor que você puder, busque informação. Hoje em dia a gente tem bastante acesso à informação. Procure uma nutricionista funcional, procure um médico especializado em alimentação funcional também e adeque a sua alimentação para ter um super bebê. E falando em super bebê, doutora, uma criança bem nutrida certamente será um adulto saudável, não? Com certeza. Também é uma coisa que vem se estudando nos últimos anos. Há algumas nutricionistas maravilhosas aqui em São Paulo que já falam disso há mais de 25 anos. Coração para elas. E agora a medicina está chegando a estudar mais a relação da nossa saúde com a nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal é como uma digital. Ela é determinada desde a gravidez, de acordo com a flora intestinal da mãe,
A amamentação em sala de parto é um fator extremamente importante e a amamentação prolongada por 2 anos ou mais. Isto é que vai determinar a flora intestinal do nenê. E a gente fala que é como uma digital porque isso vai para o resto da vida. Então, se você conseguiu desenvolver uma flora intestinal nos primeiros anos de vida, com uma boa composição, um bom balanço entre lactobacilos do bem, que favorecem a digestão, a absorção de vitaminas, minerais e favorece a sua imunidade, isto vai para o resto da vida. Mesmo que em algum momento você tenha que tomar um antibiótico que mexa com a sua flora intestinal, a tendência, por um acordo imunológico desta flora intestinal com o seu sistema imunológico, você tende a voltar àquela flora intestinal inicial. Então, eu brinco que é como um prédio de 30 andares. A parte mais importante é a estrutura, é a base. A base do ser humano é construída até antes da gestação, a gestação e os primeiros 2 anos de vida. Então, a alimentação, os cuidados com o bebê, evitar o uso de remédios, fazer o possível e impossível para que essa criança não precise de um antibiótico, não precise de um corticoide, é vital e vai fazer diferença, sim, lá na frente, a curto, médio e longo prazo.